Olá, internautas do J+, hoje a coluna, como todo sábado, é em vídeo e a gente vai bater um papo com um dos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Canoinhas. Geralmente a gente fala de política no sentido das esferas do Poder Legislativo, Executivo, mas hoje a gente vai falar de política de uma maneira diferente, porque esse é um setor bastante importante para a sociedade, né, a área dos advogados, e eles têm um órgão de representação que é extremamente forte, que é a OAB, e agora está em período de disputa da presidência, então a gente vai ouvir as propostas dos dois candidatos, que nesse caso é o Renato Matar Cepeda, que é o candidato que a gente vai ouvir hoje, e na próxima semana a gente vai ouvir o seu concorrente, que é o Dr. Marco Antônio Soares Machado. Começo agradecendo o Cepeda por ter aceitado esse convite, lembrando que o Cepeda já foi presidente da OAB, né, na gestão anterior, né, Cepeda? Seja bem-vindo. Na gestão 16 e 18. Uhum. Aí a gente teve daí o Dr. Israel, que é o atual presidente, e agora o Cepeda pretende voltar, né? E aí começa perguntando por que você quer voltar, Cepeda? A princípio, o meu interesse em voltar, na verdade, é para nós darmos continuidade a muito daquele trabalho que foi feito na gestão anterior, na 16 e 18, de valorização da classe, de defesa de prerrogativas. Depois eu me alongo mais em relação às prerrogativas, mas de valorização da classe, defesa das prerrogativas, busca de melhores honorários na tabela estadual de defensoria dativa, a intenção de voltarmos a ter algumas confraternizações, como nós tínhamos já naquela gestão, que foram muito produtivas, porque trouxeram uma união maior à nossa classe. Então, basicamente, seria isso. Tenho, claro, minhas principais propostas de gestão, que passam por criação da subseção em Papanduva, que é um anseio dos advogados que fazem parte de Papanduva, Monte Castelo, talvez até Major Vieira. A gente vai tentar viabilizar isso já de início de gestão, viabilizar através da criação de uma comissão junto ao Conselho Estadual, do qual hoje sou membro, inclusive, para estudar a possibilidade, a questão de viabilidade financeira, etc. Então, na verdade, isso é um deles. O próximo que nós estamos pensando também, que se diz respeito a Papanduva, é gestionar junto ao tribunal, e para isso nós temos apoio da doutora Cláudia Prudêncio, que é nossa candidata à gestão estadual, à seccional estadual, para buscar junto ao Tribunal de Justiça um juiz substituto permanente para Papanduva, em caso de não se conseguir criar lá uma nova vara, que na verdade, seria a melhor posição, a criação da segunda vara em Papanduva. Mas nessa impossibilidade, por falta de recurso financeiro, até porque ela depende de lei a ser aprovada pela Assembleia e tal, nesse caso, nós teríamos como gestionar uma segunda vara, além do juiz substituto permanente, que viesse a auxiliar naquela comarca para desovar os processos e para que tenha mais celeridade processual. Hoje, a OAB é uma entidade muito forte, mas vocês têm problemas ainda com relação a profissionais que não estão filiados, ou que não estão filiados e não pagam mensalidade, algo assim? Nós temos na média do Estado, em torno de 20% a 25% de profissionais que estão inadimplentes. A gente entende essa situação dos últimos 2 anos. A situação dos últimos dois anos deixaram muitos profissionais sem condições de pagar a luz do seu escritório, o telefone, entendeu? Muitos tiveram que fechar suas portas. A reforma trabalhista foi um ponto que prejudicou muito os advogados que atuam nessa área, ou vocês não sentiram isso? Olha, eu faço mais a trabalhista patronal. Sim. No caso da trabalhista patronal, eu acho que o prejuízo foi um pouco menor, tá? Mas houve prejuízo porque diminuíram demasiadamente o número de ações, então houve prejuízo. Agora, no caso da Justiça do Trabalho Laboral, nesse caso, eu acredito, eles devem ter muito prejuízo. Tiveram muito prejuízo.
que agora com essa decisão que teve, se não me engano, foi semana passada, ou semana retrasada, no STF, que considerou inconstitucional o pagamento de custas e honorários pelo empregado quando ele é beneficiário de assistência judiciária gratuita, certo? Eu acho que com isso retome com maior força a protocolização dessas ações. Eu já ouvi de advogados que o preço da associação é muito caro, que a mensalidade é muito cara. Você tem alguma coisa nesse sentido? Sim. Nesse sentido, nós temos, e não é de agora, isso é um projeto que já vem dessa gestão que eu estou saindo agora, certo? Nós temos um programa, um projeto de estabelecer a unidade zero. Como é que deve funcionar isso? Vai ser no sistema de cashback, os convênios da OAB, ou minto, daí não seria pela OAB, mas os convênios da Caixa de Assistência dos Advogados, utilizados pelos advogados, certo? Vão reverter em dinheiro, em crédito, junto à conta do advogado dentro da seccional. Esse crédito ele poderá utilizar para abater sua anuidade, certo? Se não abater tudo, ele só completa. Se abater tudo e ainda sobrar crédito, ele pode escolher em deixar para o próximo ano ou receber esse crédito em dinheiro, tá? E esse crédito vai ser cada vez maior quanto mais o advogado aderir aos convênios oferecidos pela CAASC e consumir através desses convênios. Com relação aos magistrados, como é que é a relação da OAB com os magistrados? O que pode melhorar nessa relação, Cepeda? Eu, particularmente, entendo que a relação da OAB com magistratura, com órgãos de segurança, com o próprio Ministério Público, certo? Ela deve ser institucional e próxima, respeitosa e ética. No meu entendimento, essas 4 palavras definem a relação OAB, órgãos de segurança, magistratura, Ministério Público. Agora tem algumas coisas assim, eu não estou falando que você pode complementar. Se você me deixa complementar, é o seguinte. Mas, certo? Mesmo com todos esses requisitos que eu entendo serem importantes dentro dessa relação, eu acho que a relação da OAB tem que ser firme na busca de defesa do respeito às prerrogativas por todos esses órgãos, tá? Porque, no meu entendimento, a prerrogativa que a lei confere ao advogado não é uma prerrogativa ou não é um benefício ao advogado em si, é um benefício a toda a sociedade de modo geral. Para quê? Para que possa o advogado atuar com independência, certo? Com mais afinco, etc., na busca da realização do direito da sociedade. Então, sendo assim, eu acho que nós temos que ter uma relação de respeito, cordialidade, etc., mas temos que ter uma relação firme em relação a qualquer desses órgãos. Eu ia comentar a respeito disso. Claro, não é uma questão dos atuais magistrados aqui da comarca. Acho até que bem o contrário, os atuais são bastante, trabalham bastante, a gente percebe isso pelo que a gente vê de sentenças e tudo mais. Mas já ouvi falar em outras épocas de juízes que não eram bem vistos pela classe porque demoravam, protelavam, demoravam para dar sentença, demoravam para marcar audiência. Essas questões, tem como vocês resolverem num diálogo direto entre a OAB e os magistrados ou só mesmo nos conselhos que fiscalizam a atividade do magistrado? Na verdade, muitas dessas condições, veja, tem alguns magistrados que têm um poder de trabalho maior, outros um poder menor e tal. Só que hoje, essa diferença de um para o outro e tal, ela ficou um pouco menos assim visível, tendo em vista a questão da digitalização dos processos. Que nós, na minha gestão, eu colaborei transformando uma das varas em 100% digital e a outra vara com 70% dos processos digitais foram transformadas assim com auxílio da OAB, porque nós fornecemos estagiários para que esse trabalho fosse desenvolvido já pela falta de estrutura de pessoal dos cartórios. Pois bem,
Então, nesse sentido, tá, eu acredito que, como você mesmo deixou constatado, os juízes hoje atuantes na comarca, pelo que eu tenho visto, são bastante elaborativos. Dá um exemplo, doutor Eduardo, do criminal, né? Ele está marcando agora, inclusive tive a oportunidade de conversar com ele, me explicou que ele marcou 2 júris por semana de réus soltos, né? E aí, para que limpar a falta de réus soltos, para o ano que vem ele partir para os réus presos. Um dos casos que ele julgou, que ele colocou em júri, tinha 10 anos do crime, né? Do suposto crime. Quer dizer, numa questão criminal, isso é importantíssimo, porque são 10 anos que a pessoa buscou justiça e não teve, o réu estava solto, né? Sim. Então, isso quer dizer que os juízes anteriores deixaram o processo para trás, né? Olha, fica difícil de afirmar isso com toda certeza, certo? O que pode ter ocorrido? Antigamente, os processos eram físicos, né? Esses processos físicos, no manuseio, na tramitação, dificultavam um pouco o trabalho do magistrado, certo? Antigamente, os magistrados também, eles não tinham, como tem hoje, uma grande ou uma assessoria muito preparada e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele já tem assessores diretos que são preparados, normalmente são bacharéis em direito, entendeu? Então, eles têm uma estrutura tanto física, vide o nosso fórum, tanto física quanto pessoal, melhor do que a estrutura que esses magistrados antigamente tinham. CP, dá uma questão também, que ainda falando da área criminal, a questão dos parlatórios, né? Hoje é possível fazer um parlatório virtual para evitar todo aquele constrangimento de revista e tal. É uma questão que também se pretende pleitear os advogados? Com certeza. A questão do parlatório virtual, ela tem sido, nessa atual gestão da OAB estadual, ela tem sido um dos programas desenvolvidos, e foram criados vários no estado, que não existiam, foram criados, eu não sei te precisar agora quantos, mas foram criados vários no estado que não existiam. E com certeza, nós ganhando, e principalmente com a ascensão da Cláudia, da chapa 104, ao Conselho Estadual, com certeza Canoinhas vai ser brindada com um parlatório virtual. Ainda falando daquela questão da Defensoria da Ativa. A Defensoria da Ativa é advogado pago pelo Estado para defender carentes, né? Mas nós não temos aqui em Canoinhas, teve aquela alteração e tudo, e mudou todo o regramento, né? Hoje que tem são advogados credenciados, se credenciam para poder fazer a Defensoria da Ativa. Não seria importante a gente ter, seria um pleito também da OAB, a gente ter defensores dativos aqui exclusivos, né? Porque os credenciados, eles ali abrem um espaço na nossa agenda para atender pessoas carentes, até porque demora muito para receber isso, né? Olha, no meu entendimento, isso é um entendimento pessoal meu, não estou falando aqui como OAB, mas no meu entendimento pessoal, certo? A Defensoria Pública é um erro, desde que foi colocado lá na Constituição que o Estado teria que montar uma Defensoria Pública. No meu entendimento é um erro. Primeiro, você vai ter que ter uma estrutura, no mínimo, 2 vezes maior do que a estrutura do Ministério Público, tá? Porque numa cidade que tenha uma vara, por exemplo, certo? Você pode ter um promotor, mas você não pode ter um defensor. Você tem que ter 2. Porque seu João litiga com o Manuel, precisa um defensor para cada um, certo? Então, por isso por aí um problema. Começa por aí o problema. Por isso que eu chego que, no mínimo, 2 defensores, certo? 2 defensores não vão dar conta da quantidade de processos, principalmente num país como o nosso, um país pobre, de baixa renda, a nossa região aqui, uma das mais pobres do estado, não vão dar conta, certo? De com celeridade responder ao anseio da sociedade. Isso é notório, tá? Já com a advocacia dativa, certo? Que é fornecida pela OAB, paga pelo Estado, claro, paga pelo Estado, e que nós estamos tentando melhorar a remuneração do advogado, estamos tentando melhorar a tabela, essa gestão já conseguiu aumentar 50% o valor da tabela, pretende-se na gestão que com a graça de Deus vai se iniciar, chegar ao triplo da tabela atual,
Então, o que se pretende? Que mais advogados estejam engajados nisso. Então, hoje, nós já temos mais de 10 mil advogados no Estado fazendo essa defensoria, certo? O cálculo é simples, Ednei, meus queridos ouvintes. É só você pegar o salário de um promotor, que não é irrisório, e multiplicar por 10 mil. Que nós vamos ver o custo de uma defensoria pública equivalente à assistência judiciária fornecida pela OAB. Eu acho que fica impraticável, na minha opinião, é impraticável. O nosso país ainda não tem condições nem econômicas, tá? Principalmente econômicas, mas nem estruturais de manter uma defensoria pública que venha atender toda a necessidade do cidadão. E depois, a necessidade do cidadão, do mais pobre, não é só judicial. O cidadão tem outras necessidades, ele tem que ser atendido na delegacia, eventualmente. Tem outras necessidades. E você, com um defensor público numa cidade como Canoinhas, vai fazer o quê? Ou numa comarca como Canoinhas. Então, na sua visão, a OAB tem esse papel de fornecer o defensor. Não tenho dúvida. Dentro da demanda, né? Ou seja, vai demandar 1, 2, 3, não se sabe, mas dentro da demanda. Dentro da demanda. E nós sempre fizemos isso. E na gestão anterior nossa, nós organizamos listas de advogados que estavam disponíveis a fazer os plantões, os plantões e a fazer assistência esses plantões através da defensoria dativa. Mas a demora em receber continua mesmo? Não. Está mais rápido? Sim. Que bom. Nós conseguimos essa gestão também conseguiu isso junto ao Tribunal de Justiça, tá? Um sistema de credenciamento por dentro do SAG, onde o advogado fez o trabalho, vai lá, pega a certidão de crédito, não precisa entrar na justiça, não precisa nada, vai no banco e recebe. Só que o valor ainda nos parece, mesmo com todo esse aumento que teve na tabela de honorários durante essa gestão, ainda nos parece por demais irrisório, porque eles chegam ao cúmulo de pagar 200, 300, 400 reais por um júri. Quer dizer, um advogado para fazer um júri, se ele vai fazer realmente o júri, ele, com 400 reais, ele vai precisar ir 10 dias estudando um processo de júri. Eu acho que é uma remuneração que não condiz nem com a dignidade da profissão, certo? E muito menos ainda com a necessidade do advogado de sustentar a si, sua família, manter seu escritório aberto. Eu vejo como inviável isso. Tem que melhorar. Tem que melhorar muito. Para encerrar, Cepeda, a gente está saindo de uma pandemia, você falou no início da entrevista sobre a importância da confraternização entre os associados. Vocês têm uma associação, né? Você tem também esse planejamento, porque ano que vem certamente a gente vai ter um outro momento, né, na nossa sociedade, aí, com as pessoas podendo sair, podendo se divertir, podendo confraternizar sem ter medo de uma pandemia. É evidente que eu espero que isso ocorra, e você não sabe o quanto que isso ocorra, que o ano que vem a gente não precise nem estar usando esse acessório que nos colocaram aí de tapa-boca, máscara, que a partir do ano que vem não precisa nem isso. Eu espero. Eu acho que isso vem para o bem da sociedade de modo geral. Não só para os advogados, mas para a sociedade de modo geral. Eu gostaria de, a partir da próxima gestão, repetir, certo? Repetir o que nós já fazíamos na gestão 16-18. E o que nós fazíamos? Nós fazíamos confraternizações com ciclo gastronômico que nós implantamos na OAB. Esse ciclo gastronômico servia para quê? Servia para um escritório de advocacia, ou 2 ou 3 que se reunissem. Esse escritório achava um tema culinário para determinado dia e nós fazíamos a venda dos ingressos. Eles forneciam tudo, a mão de obra, os ingredientes e tal, e a OAB fazia a venda dos ingressos. Para que foi idealizado esse ciclo gastronômico, além da confraternização? Isso deu muito certo. Nós fizemos vários eventos nesse sentido, para que nós pudéssemos fazer a manutenção da nossa sede social. Então, quando eu deixei a OAB, quando eu ingressei na OAB, a sede social tinha muitos problemas. Problemas de falta de água, de varanda caindo, de impermeabilização de telhado, etc. Tinha vários problemas. E nós tínhamos que
tentar revitalizar a sede, certo? Quando eu saí, Ednei, até casamento eles estavam fazendo na sede. Foi feito 2 casamentos na sede no ano em que eu saí da OAB, lá em 2018, certo? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que voltar, a essa manutenção da sede e tal. E como se faz isso? Se faz com o próprio advogado financiando. E esses ciclos tinham e foram idealizados para isso. E com o dinheiro desses ciclos é que nós conseguimos, tá, deixar a nossa sede em perfeito estado, deixar em condições de receber festa de casamento, entendeu? Tinha ficado, na época, muito bonita. Hoje eu não posso te dizer o estado que ela está a sede, porque teve essa pandemia, a gente não tem feito eventos lá, então não está frequentando, né? Mas a intenção é essa. E, afora isso, nós temos as nossas confraternizações daquelas épocas próprias. Outra intenção minha, nós fizemos aqui em Canoinhas, na minha gestão, o primeiro baile dos advogados do Planalto Norte. Não sei se você recorda. Lembro. Depois fomos copiados por Mafra, pelo meu querido e prestigiado amigo Francisco Nishioka, que era presidente na época lá. Depois ele fez lá um baile. Mafra e Rio Negro junto fizeram um baile lá em Mafra, dos advogados. Mas o primeiro baile dos advogados do Planalto Norte foi feito em Canoinhas, na semana que se comemora o Dia do Advogado. Tá? Foi realmente, não porque fui eu que fiz, mas foi um sucesso. Não tivemos assim a adesão esperada, mas os que foram gostaram muito. Eu espero que, até porque aquele foi o primeiro, a gente de repente pecou no andamento da coisa, na divulgação, alguma coisa assim. Espero que nós, voltando a repetir esse tipo de evento, que a gente consiga ter uma adesão um pouco maior. Tá? Eu acho que todos esses eventos, evento de final de ano, evento de confraternização de Páscoa, de confraternização universal no final do ano, que foram todos feitos na OAB durante meus 3 anos de gestão, eu acho que eles devem continuar. Tá? E acho que, em sendo possível, e nós esperamos, como eu te disse no início, que será possível, em sendo possível, nós devemos já iniciar isso no primeiro ano de mandato, em caso de lograrmos êxito com a eleição. Conversei com o Renato Matar Cepeda, que é um dos candidatos à presidência da OAB, eleição no dia 25, e ele vai concorrer com o Dr. Marco Antônio Soares Machado, que vai estar semana que vem aqui conversando com a gente na coluna. Um excelente fim de semana para você e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau para vocês.